Sou o professor Diego Carlos de Matemática, aqui do Explicador Virtual. Bom, hoje vamos falar sobre estatística, introdução à estatística. Vídeo aula de número 123. Bom, vamos falar de estatística e o processo estatístico. O que tem que ser a estatística? É a parte da matemática que se preocupa com a coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados. E o processo estatístico? No processo estatístico, a primeira análise que devemos fazer é a coleta de dados. Ou seja, você tem um tema e você quer coletar os dados, informações necessárias. E aí é o seguinte, exemplo disso é sexo dos torcedores em um estádio de futebol, tipo de arroz mais vendido em determinado supermercado, a cor de olhos que mais aparece na sala de aula, cor de cabelo, time de futebol que mais se torce na sua sala de aula. Isso aí, de modo geral, é um tema qualquer. Você vai coletar os dados e informações. Apuração de dados. Exemplo, a quantidade de torcedores que são flamenguistas e vascaínos. Isso é a quantidade para fazer a apuração dos dados. A apresentação dos dados. Tá? Exemplo, vai aparecer gráficos e tabelas. Aquelas gráficos e tabelas que aparecem no jornal. Análise dos resultados. Ou seja, time com maior quantidade de torcedores, qual foi o arroz mais vendido naquele mês do supermercado. Então você está fazendo a análise dos resultados. Bom, sabendo isso, a gente trabalha com... Não dá para a gente fazer uma pesquisa onde envolve, por exemplo, todo o país. Fica difícil para você analisar uma pessoa por pessoa. E a gente trabalha com um grupo mais restrito. E aí você pode pensar agora na sua sala de aula, você pode pensar no seu colégio, que você tem contato com todas as possibilidades de pessoas. A gente trabalha com a ideia da população e o universo estatístico. O que seriam isso? É o conjunto de todos os elementos possíveis de participantes do tema pesquisado. Então, ou seja, você pode pensar no seu colégio, na sua sala de aula, na sua rua, aonde você consegue a informação das pessoas. Um exemplo, tá bom? Torcedores de determinado estágio, um grupo reduzido de pessoas. Tipo de arroz, tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, o tipo de arroz que você imaginar. Então são coisas que você consegue contar, entendeu? Que isso a gente chama de população universo estatístico, que a gente está analisando. Bom, eleitores de uma cidade, tá? E a amostra? A amostra, na verdade, pensa no seguinte, quando você tem os eleitores do Brasil numa época de campanha política, você não tem como fazer pesquisa com todos os eleitores. Você consegue fazer o quê? Uma pesquisa com um pequeno grupo. Esse pequeno grupo nós chamamos de amostra. Então, a definição de amostra é um subconjunto do universo estatístico. Então, ou seja, na sua escola tem aquele grupo de pessoas. Aí você quer fazer uma pesquisa na sua sala de aula. Então, o universo estatístico seria o seu colégio. E a amostra, você pode trabalhar com a amostra da análise do você vai pesquisar no colégio, com uma amostra pequena, que é os seus colegas da sala de aula. Tá? Então, a amostra seria um subconjunto do universo estatístico. Tá? As amostras, normalmente utilizadas quando a quantidade de elementos no universo é muito grande e gera assim um custo elevado para a pesquisa ou um tempo muito dispendioso. Tranquilo? Bom, e as variáveis? Elas podem ser qualitativas, tá? Que são atributos, exemplo, cor de olhos, castanhos ou verdes, tipos de arroz mais consumido pelas famílias de uma determinada cidade. Então, isso envolve o quê?
atributos, ou seja, elementos, e não quantidade. Estou envolvendo. Você vai escolher qual a cor dos seus ovos, castanho ou azul. Qual o tipo de arroz você usa, A ou B ou C. Então não estou perguntando a quantidade, então por isso a gente chama de qualitativos. Está envolvendo atributos, tá bom? E outros são os quantitativos, tá bom? Que são os números. Exemplo, quantas vezes o bebê acorda por dia para aumentar? Então você está falando em quantidade, tá bom? Quantos alunos de uma escola gostam da matéria de matemática? Você está falando isso em quantidade, por isso que são variáveis quantitativas. Tranquilo? Bom, e o rol? O rol, na verdade, é a organização dos dados numéricos. Então você fez uma pesquisa e tem os dados numéricos. Então você vai organizar isso dentro de um rol. A gente chama isso de rol, tá? Então tá aqui. Normalmente quando a gente pega os dados, a gente organiza ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Essa organização em ordem crescente e decrescente, como eu falei, é o que nós chamamos de rol. Um exemplo aqui, as notas em matemática dos alunos de uma turma foram 7, 4, 3, 5, 5, 8, 9 e 10. Então, ou seja, eu quero organizar isso aqui. Está aí bagunçado, né? 7. Então, eu vou organizar ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Tá? Em ordem crescente, ficaria 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9 e 10. Isso em ordem crescente. E em ordem decrescente seria 10, 9, 8, 7, 5, 5, 4, 3. Então você pode escrever em ordem crescente ou em ordem decrescente. Tranquilo? Bom, e agora a gente pode fazer essa distribuição em frequência. O que seria distribuição em frequência? Frequência normalmente é a quantidade de vezes que um elemento número se repete. Bom, a frequência total é a soma de todas as frequências. E a frequência relativa, tá? É a razão entre a frequência e a frequência total. Normalmente é representado, a sua representação é na forma de porcentagem. Então a frequência relativa é a frequência do elemento dividido pela frequência total. Tranquilo? Bom, e aqui foram pesados 20 latas de ervilha e obtidos os seguintes resultados em gramas. Aí está aqui. Represente um relativo a tal amostra. Tá? Então, ou seja, a gente vai representar isso aqui de uma outra maneira, organizando. Nós teremos aqui o nosso rol. Aqui, por acaso, eu organizei em ordem crescente. Tá bom? Então está organizado. Aqui está meio bagunçado. O rol serve para organizar os dados. Tá bom? Bom, tendo isso, considerando classes unitárias, elabore a tabela de distribuição de frequências, fazendo constatar a frequência relativa de cada classe. Então você viu anteriormente aqui, ó, os elementos 196, 197, 198, 199 e 200. Então a gente vai organizar isso em tabela. Vai trabalhar com a ideia da frequência, a frequência relativa. Bom? Então, tá aí, ó, 196, 197, 198, 199 e 200. E aí apareceu o 196 3 vezes. O 197 também apareceu 3. O 198 apareceu 5. O 199 apareceu 3. E o 200 apareceu 6. O total contabilizado foi de 20. Então você somar tudo, vai dar 20. Beleza? Bom, a frequência relativa do 196. O que eu vou pegar? Eu vou pegar 3 sobre 20. Quando divido a 0,15. 0,5, 15 equivale a 15%. Esse aqui vai ser uma coisa, 3 sobre 20, tá?
a frequência dividida pelo total, que vai ser 0,15, que vai dar 15%. Tá? 5 sobre 20, que vai dar 0,25, que equivale a 25%. 3 sobre 20, tá bom? Que equivale a 0,15%, que vai dar 0,15, que vai dar 15%. E, por último, 6 sobre 20, que a divisão vai dar 0,30, que é igual a 30%. Isso me facilita, às vezes, para montar um gráfico, por exemplo, um gráfico de setor. Tá? 100%, que é o total. Tá? E é o seguinte, a tabela ao lado mostra a quantidade de caminhões vendidas em um ano. Trace o gráfico de setores representativo dessa tabela. Você tem uma tabelinha aqui e quer determinar o gráfico de setores. Vamos lá calcular a frequência relativa desse cara primeiramente. Cada um aí. Total aí foi 100 mil. E a frequência relativa da marca A ficou igual a 30%. A frequência relativa da marca B ficou igual a 25%. Da marca C igual a 20%. Da marca D 15%. Da E 100%, 10%, totalizando 100%. Bom, o ângulo central aqui da marca A vai ficar 30% 360, que vai dar 108 graus. 25% 360 vai dar 90 graus. 20% 360, 72 graus. 15% 360, 54 graus. 10% 360, 36 graus. Totalizando 360 graus. Bom, agora, sabendo os graus de cada marca aí, você pode colocar ela nos setores. Bom, então aí, ó, A, B, C, D e E, tá? 108 graus, 90 graus, 72 graus, 54 e 36. Você construiu o seu gráfico de setor. Tranquilo, gente? Beleza? Deu para entender um pouquinho do como é que se funciona a ideia de estatística? Espero que tenha entendido. Te aguardo na próxima aula e um abraço.